E eu acredito que Deus tem algo a nos dizer essa noite. E eu queria propor que você, se você pudesse fazer, abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Livro que fica ali no Antigo Testamento, depois de Esdras, Neemias. Livro de Esther. A igreja achou? Capítulo 4. A gente vai ler o capítulo 4. Eu vou tentar ser breve, porque hoje é um dia especial, que a gente tem muitos eventos aqui para as mães, né? Claro, glorificando o nome do Senhor através da vida das nossas mães. Mas que a gente possa, nesse momento, voltar ao nosso intelecto, a nossa atenção para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Esther, capítulo 4, a partir do 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que eu mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comai nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Santo Deus, Pai, nós queremos continuar te louvando, engrandecendo o teu santo nome, te rendendo culto, te prestando culto, adoração, Senhor. Mas nesse momento te clamando que a tua palavra, que é vida, que é viva e que é alimento, que possa falar aos nossos corações, que a nossa atenção, Deus, que tudo aquilo que nós temos de disponibilidade de coração possa estar voltados a te ouvir, que o nosso espírito possa estar alinhado com o teu espírito, e que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos ouvidos,
e que nada possa nos distrair, possa tirar a nossa atenção para aquilo que tu tens guardado para nós, para a porção da tua palavra que tu tens reservado para nós esta noite, que possamos sair daqui cheios de ti e sedentos por mais de ti, da tua palavra, cantando como nós cantamos aqui, que queremos ir mais fundo, queremos estar na tua presença no lugar secreto, mas que também possamos sair proclamando a tua palavra em tempo e afora de tempo, aos quatro cantos do mundo, Senhor. Usa essa palavra desde já desse texto para os nossos corações, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, que seja o teu Espírito a nos falar, que a tua palavra não volte vazia, ela não volta vazia jamais, mas que ela gere fruto nas vidas, nos corações, em cada casa, em cada família, cada mãe aqui, especialmente essa noite. É o que eu te peço, e pela fé no teu Filho amado Jesus Cristo, já te agradeço. Amém. Amém. Bem, quando nós falamos de Esther, ela é muito usada como um exemplo de fé, um exemplo de mulher. Até mesmo já vi alguns textos motivacionais que se debruçam sobre Esther, da forma como Esther foi corajosa, da forma como Esther foi intrépida, da forma como Esther se arriscou e exerceu a sua fé. E de fato eu poderia trazer essa ênfase aqui essa noite para falar de uma mulher, me aproveitando desse dia tão especial que a gente faz menção às mães. Mas eu quero dizer para você que muito mais do que uma mulher aqui, do que Esther, uma mulher que de fato foi corajosa, foi instrumento nas mãos do Senhor, eu quero dizer para você que aqui o texto não está falando de uma mulher, o texto está falando do soberano Deus, o soberano Criador, que no meio de caos, no meio de um contexto de desesperança, onde os dias estavam contados para o povo de Judá, Deus estava providenciando salvação para aquele povo. O soberano Deus, o Deus da aliança, Ele estava providenciando salvação para o seu povo. O povo que o contexto aqui, irmãos, é o cativeiro. Após o cativeiro da Babilônia, pastor Mateus tem trazido após domingos aqui uma série em Daniel, nos domingos, onde nós temos visto que após o grande império da Babilônia levar o reino do sul, de Judá e Benjamim, para o cativeiro, para o exílio, um outro reino maior se sobrepõe, que é o Império Medo-Persa, do qual nós estamos vendo aqui. E os judeus, eles estavam convivendo com esse povo estranho, no meio desse povo. E esse é o contexto de cativeiro, o exílio pós-Babilônia, onde o povo continuava sendo, o povo judeu sendo um povo estranho. De forma que o contexto aqui, um contexto de perseguição, onde Esther era uma simples mulher de Judá, da tribo de Benjamim, aliás, não é isso? Do reino de Judá, criada pelo seu primo Mordecai, talvez a sua versão trate como Mardoqueu, algumas versões, e que por conta da fidelidade desse homem a Deus, um homem mau, governador do rei, incomodado com o fato dele não se dobrar, não se curvar e não prestar adoração, decreta a morte não só daquele homem, mas também de todo o povo. E esse é o contexto. O contexto do texto é um contexto de lamento. Se você observar comigo aqui no versículo 1 e versículo 2, diz que um homem chamado Mordecai estava o quê? Ele tinha rasgado as suas vestes e tinha se coberto de pano de saco de cinza. Ou seja, era uma postura de lamento, de quebranto, de humilhação, de choro e tristeza, diante daquilo que o rei do Império Medo-Persa, diante do pedido do seu governador, do seu homem de confiança, Amã, de que desse não só a cabeça daquele homem, mas também de todo o povo, que representaria uma ameaça para o seu império, entregasse a cabeça daquele povo. E ele joga sortes, que o texto, se depois os irmãos leem, chama de pur.
e ele escolhe o mês e cai sobre o 12º mês. Então os dias estavam contados. Os judeus estavam contando os dias para serem aniquilados. Não só ali em Suzã, na cidadela de Suzã, a sede do império, onde estava o rei Artaxerxes, mas também em todas as cidades do Império Medo-Persa onde houvessem judeus. O contexto é esse. O contexto é esse. Era um contexto de destruição que estava por vir. Então, na verdade, o contexto era de lamento e de medo, de pavor. E o texto nos conta que não só Mordecai, mas no versículo 3 diz o que? Que em todas as províncias onde se chegava o quê? O decreto do rei, todos os judeus eram tomados de quê? Versículo 3, grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. De sorte que Mordecai ali, como um pai cuidadoso, zeloso, que diante da orfandade de Ester, adota a sua prima mais nova, e como um pai adotivo, ele ficava todos os dias à porta da casa do rei. E vendo ali, as servas de Ester falaram para ela daquilo que estava acontecendo com o seu pai adotivo. De sorte que o texto vai dizer para a gente, e vai contar, como que lida essa troca de bilhetes e de recados, eu acredito, de Ester mandando suas servas e seus servos até ele, e ele replicando e trazendo respostas. De forma que, diante desse contexto, irmãos, Mordecai propõe a Ester que ela faça se valer da posição de rainha que Deus tinha feito com que ela alcançasse. Se os irmãos se lembrarem um pouco, o texto do livro de Ester começa dizendo que o rei Artaxerxes estava dando um grande banquete para os príncipes do império, para que eles pudessem ver as suas maravilhas, as suas riquezas, o seu poder. E ele já tinha uma rainha, chamada rainha Vasti, que ele manda chamar para mostrar a sua beleza. Ela, porém, o quê? Ela nega. E o rei, afrontado, se sentindo ali ultrajado diante dos seus convidados, manda o quê? Que Vasti seja destituída da posição de rainha e que se façam o quê? Que se ajuntem as virgens, as mulheres do harém, para que ele escolhesse uma nova rainha para si. De forma que, diante desse concurso, digamos assim, esse concurso de beleza do Império Medo-Persa, o texto diz que a Ester tinha uma beleza que saltava aos olhos, uma graça que era diferente. E, pela providência do Senhor, eu creio, Deus já estava providenciando ali, ela acha graça aos olhos do rei, e é ela que é posta como rainha. Porém, ainda assim, mesmo como rainha, o texto é muito claro quando diz o quê? Que Ester temia estar na presença do rei. Tão grande era o poder que era investido, um monarca nessa época. E aí é onde eu quero me debruçar essa noite aqui para nós, irmãos. É sobre essa situação de adversidade do povo de Deus aqui, e de como o Senhor, desde muito antes, tem trabalhado em favor do seu povo e providenciado salvação. De sorte que Mordecai propõe que Ester entre à presença do rei e leve aquela demanda. Ao que Ester responde o que? Vamos ver no versículo 12. Versículo 11, vamos voltar um pouco. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem, Ester responde a Mordecai, a resposta que ele manda para ele, diante do pedido que o seu pai adotivo faz. Então respondeu Ester a Ataque, mandou-lhe dizer a Mordecai no 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, ainda que fosse a rainha, ainda que ela tivesse graça aos olhos do rei, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Qual era a sentença?
a sentença de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E ela ressalta: e eu, nestes últimos 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Esse era o retrato, a circunstância. Me parece que Mordecai tinha um conselho sábio, mas Esther olha para as circunstâncias. Esther se abraça com o temor, com o medo da autoridade do rei. Porém, ele continua e ele manda mais uma vez uma resposta. No 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. A primeira parte da resposta de Mordecai, olha só o que era um homem que tinha um conhecimento do Deus a quem ele servia. Mordecai estava certo. E diferente de Esther, que olha e teme para a figura do rei, Mordecai já responde olhando para o Deus a quem ele servia. Esther, ainda que você se cale, até aquele momento, Esther ainda não tinha revelado qual era a sua etnia, qual era a origem étnica, de que povo Esther era. Porque quando do concurso que eu falei, de escolher a nova rainha, ele fala para que ela oculte de que povo ela era, e a obediência ela honra isso. Porém, diante da ofensa e do ultraje, quando Amã o aborda, ele tem que revelar um motivo pelo qual ele não prestava culto e adoração e reverência. E aí o próprio Mordecai diz que ele é judeu, mas até então Esther não tinha dito ainda de que povo ela era. Mas aí é nesse momento, e aí há um tempo para tudo e para todas as coisas. Mordecai está dizendo: Esther, não se preocupe, Esther, você pode continuar no anonimato, você pode continuar no seu silêncio, mas olha a certeza que Mordecai tinha do Deus a quem ele servia, o Deus da aliança. Ele diz: Esther, ainda que você fique calada, é certo, no versículo 14, portanto, se tu te calares agora, de outra parte se levantarás socorro para os judeus e livramento. Esse homem conhecia o Deus a quem ele servia. Ele estava certo que ainda que a sua filha, na posição de rainha, uma posição que nos parece uma posição de privilégio, uma posição de status, de acesso àquele governante, àquele homem importante, mas ela preferiu ressaltar e botar a sua ênfase da sua réplica no poder do rei e na autoridade dele. O argumento do seu pai adotivo, porém, estava no poder do seu Deus Salvador. Esther, ainda que tu te cales, ainda que tu continue em silêncio, que tu fique em silêncio, é certo que virá salvação para o povo de Deus. É certo que virá. Porém, ele continua e ele alerta. Segunda parte do versículo 14. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para a ocasião como esta, que foste levada a rainha. Irmãos, pensando nessa noite aqui, eu já refleti um pouco sobre essa palavra em algumas ocasiões, mas é certo que o Senhor está trabalhando e Ele não para jamais em favor do seu povo. Em todo o tempo o Senhor está trabalhando, até no silêncio, até quando Ele parece estar no oculto, Ele está trabalhando, Ele está movendo. De certo que a atitude de Esther, positiva ou negativa, não vai mudar o que Deus é. O fato de Esther responder positivamente ou negativamente não vai mudar aquilo que Deus fará, trazer salvação ao seu povo. O que eu quero que você entenda aqui nesse momento é que há um chamado de Deus para Esther. Deus, até aquele momento, de quando ela sai do anonimato, de posição ali, de povo no exílio, povo numa terra estranha, mais uma mulher, mais uma virgem, e é levada àquela situação, aquela seleção da nova rainha para aquele império.
que Deus faz com que ela ache graça no meio de tantas candidatas ali. Havia um harém, o texto fala, que foram trazidas do harém. E ela é escolhida e ela acha graça diante do rei. Para que culminasse neste dia. E é isso que o seu pai está alertando. Esther, você pode ficar em silêncio. E eu vejo aqui que há 3 pontos aqui que Esther podia usar de argumento para dar um não. O primeiro, a omissão. Ela podia continuar ocultando-se e não revelar a sua origem, a sua identidade, não só como do povo de Judá, do reino do sul que tinha sido levado, mas também como do povo de Deus, do povo do Deus único, como eles eram conhecidos, do povo do Deus da aliança, do povo de Deus que adorava um só Deus. Ela podia ocultar pelo continuar em silêncio. O segundo era ela continuar abraçada com medo, olhando para as circunstâncias, olhando para a ameaça de morte, de arriscar, o medo de arriscar a sua própria cabeça ao entrar e apresentar-se naquele pátio sem ter sido chamada pelo rei. E a terceira possibilidade, que é a que o seu pai adverte, dela ficar no seu lugar de conveniência, de achar que nada aconteceria a ela por estar na corte do rei, na posição de rainha. Ela tinha 3 possibilidades para se evadir ministerialmente. Há um chamado do Senhor para Esther aqui. Os irmãos conseguem compreender isso? O Senhor estava agindo. E o Senhor estava facultando nesse momento a Esther a opção dela dizer o sim e o não ao chamado do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Amém, irmãos? Quem está comigo aí? Tem alguém acordado aí? O Senhor estava agindo. E naquele momento o Senhor estava dizendo a Esther: você vai agir, e em nenhum momento Deus está obrigando Esther, está constrangendo Esther, está impelindo Esther, mas está deixando que Esther, através das palavras graciosas e de sabedoria daquele que cuidou dela até aquele momento, e Esther podia escolher por essas 3 opções: se omitir, ter medo da sua própria morte, ou escolher o lugar de conforto, de conveniência. Porém, depois da réplica, a tréplica de Mordecai, o texto nos revela que parece que Esther fala assim: tá bom, tá certo, eu entendi. Diz lá para o meu pai o seguinte, versículo 15: então disse Esther que respondessem a Mordecai. O que é que ela faz? Qual é a tomada de decisão de Esther diante daquilo que Deus estava propondo, colocando diante dela, do chamado que Deus estava propondo? Ela responde no 16: vai e ajunta todos os do meu povo, todos os judeus, todos aqueles que se encontravam ameaçados, que se encontravam de luto, com medo de perder a própria vida, com a pena de morte decretada. Vai a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então o quê? Então se foi Mordecai e fez tudo segundo lhe havia ordenado. Eu quero dizer, irmãos, que diante do chamado do Senhor, para mim e para você, talvez você já tenha tido situações onde Deus se utilizou do teu trabalho, Deus se utilizou da posição que Ele te colocou, talvez de algum dom, de algum talento que Ele te deu, que te entregou. Ou se você ainda não passou, eu tenho certeza que o Senhor o fará, porque Ele não te chamou, Ele não te colocou onde te colocou, no lugar que você mora, onde você estuda, onde você passa todos os dias, as pessoas pelas quais você cruza. Eu tenho certeza que há um chamado e uma vocação do Senhor para ti. Mas cabe a nós estarmos atentos ao que o Senhor está dizendo aqui. Cabe a nós se nós vamos ficar calados e omitir a nossa identidade, se nós vamos ter medo. Agora, se eu não me engano, saiu esses dias a aprovação de um decreto na calada da noite de que vão proibir pregar nos ônibus. Os irmãos estão sabendo disso? Sabendo? Nos terminais, né?
O pessoal que é contra isso, na surdina ali, o pessoal do outro lado cochilou e aproveitaram, botaram em pauta e conseguiram passar. Quando vai ser, não sei se já foi aprovado, tá? Talvez já na primeira votação isso talvez tenha que ser levado para o Congresso, mas talvez já tenha passado na primeira votação. E aí, diante de situações assim, nós vamos ter opções, como Esther teve aqui, de nos omitir, ficarmos calados, ou de temermos a prisão, de temermos a condenação, de temermos nos arriscar pelo reino de Deus, ou se vamos abraçar o nosso lugar de conforto, de conveniência, continuar como fazemos todos os dias, ficar nas nossas casas, nos nossos sofás, vendo o mundo nas calamidades que estão se abatendo, na sede e na ausência de graça que há na vida das pessoas, ou se nós vamos tomar uma atitude e dizer sim ao chamado do Senhor, porque certamente como seu pai disse, Esther, se você não for, é certo que o Senhor vai levantar alguém. E aqui o que eu quero dizer é que Esther talvez perdesse a grande oportunidade, como eu e você, de ter a honra e a graça de ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. E o desenrolar da resposta de Esther, quando Esther diz que ele, seu pai e o povo jejuem por 3 dias, e que ela estaria jejuando também, e que se os irmãos tiverem tempo depois, eu aconselho que vocês leiam o restante do livro, leiam todo o livro, mas o restante do texto, capítulo 5, 6, 7 e 8, vai dizer que Esther achou graça, o seu pai foi eleito, foi elevado ao lugar que era daquele homem que aspirou morte aos judeus, ele foi coroado e foi honrado, desfilou no cavalo do rei diante do povo, ou seja, ela achou graça e foi honrada, o seu pai achou graça, e olha o que aconteceu ao povo, ao seu povo, aos judeus. Vamos lá para o capítulo 8 para nós corrermos para encerrar. Capítulo 8 de Esther, só você avançar mais um pouco. Lá no último versículo do 8 e o primeiro do 9, nós vamos ler o que diz o texto para nós do que aconteceu depois que Esther respondeu sim ao chamado do Senhor, buscando obedecê-lo e cumprir a sua vontade, e buscando a sua vontade através de oração, de jejum e oração. Capítulo 8, 17 fala assim: também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram como judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O texto de Esther vai dizer que depois que Esther orou, jejuou, ela chama, oferece um primeiro banquete, e pede ao rei, e ele oferece a metade do reino para ela, se possível. Ela diz que só quer que chame o governador Amã na presença, ao que ele vai. E ele atende, e ali ele senta no banquete à mesa do rei de Esther. E o rei novamente pergunta o que ele pode fazer pela rainha, e ele diz: rei, se eu achei graça, eu gostaria de amanhã oferecer um novo banquete para você, rei, e para o governador. Ao que Amã sai dali achando que ele sai dali gabando-se, e vai para os da sua casa se gabando, e manda preparar uma forca para Mordecai. Ao que no segundo dia, novamente Esther se encontra no banquete na presença do rei e Amã, e é onde ela revela o plano daquele homem. E o rei pergunta: quem tentou tamanha maldade contra um povo? E ela revela que foi Amã. Ao que aquela forca que estava preparada para Mordecai é a forca onde Amã é enforcado. E Mordecai é feito governador, é exaltado. O segundo homem mais importante, o primeiro depois do rei. E o texto nos revela o quê? O rei decreta, ele não pode se contradizer, ele não pode anular o decreto de morte, mas ele pode dizer que o povo de Judá agora pode se defender, pode tomar armas e lutar pela sua própria vida. Mas o que é que acontece? O texto nos revela que não só o povo
se jubila por poder se defender, lutar pela sua vida, mas que muitos agora lutavam pela causa do povo de Judá. O texto aqui, o meu povo diz que muitos se fizeram judeus, mas talvez a tradução mais fiel seja que eles se ajuntaram aos judeus. Eles passaram a viver como judeus e talvez até tenham circuncidado. E por isso talvez se fazer a semelhança de judeus. E eles passaram ali a lutar pela causa do povo judeu ali. De forma que o povo foi o quê? Se jubilou. Versículo 17 do capítulo 8 diz que eles oferecerem agora o pranto, o luto, se tornou em quê? Em riso, em regozijo, em banquetes e festas. E não só o povo de Judá, não só os judeus, mas também todo o povo, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E no capítulo 9, versículo 1 continua: no dia 13 do 12º mês, que é o dia que estava destinado para a ruína do povo de Judá, para o extermínio, que é o mês de Adar, o mês que estava decretado o aniquilamento do povo de Judá, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoravam dos que os odiavam. Irmãos, o Senhor nos chama e Ele nos faculta a opção de dizermos sim ao seu chamado, de forma graciosa, e trazermos bênção para a nossa casa, trazermos bênção não só para nós mesmos. O sim de Esther trouxe honra não só para ela, mas como para o seu pai, que honrou o seu tio, quando eles morreram, assumindo Esther, e trouxe bênção para todo um povo. O sim de Esther trouxe graça, a graça de ser instrumento do Deus vivo, de levar salvação e libertação para todo o povo de Deus. Os irmãos compreendem o que é isso? E da mesma forma o Senhor está fazendo comigo e com você. O Senhor, Ele nos faculta a opção de sermos instrumentos. Mas o Senhor, Ele não vai nos obrigar. Ele não vai nos botar a goela abaixo e nos obrigar a dizer um sim. Nós que temos diante do Senhor a liberdade de certos daquilo que Deus é. Eu acredito que diante daquilo que seu pai, que Mordecai, fala para Esther, ela entende e compreende diante das palavras sábias quem realmente Deus é. Eu acredito que ela compreendeu e veio lucidez, e as palavras de sabedoria do seu pai trouxeram lucidez ao seu coração, trazendo entendimento que ele tinha de quem era realmente o Senhor. E quando nós compreendemos quem é o nosso Deus, nós entendemos que não há melhor coisa do que sermos adimplentes com o chamado do Senhor, a respondermos positivamente, porque o Senhor, Ele não precisa de nós. Como Mordecai falou, Ele vai fazer a sua obra, Ele levantará outros, Ele usará outros, Ele chamará outros, mas o Senhor talvez hoje esteja dizendo: ei, é você que eu quero usar. O que é que você vai dizer para mim? Você vai olhar para as circunstâncias? Você vai olhar para o medo? Você vai preferir o conforto, a conveniência? Você vai preferir a omissão, o silêncio, ficar como um agente secreto? Ou você vai dizer sim? Ou você vai jurar, dizer a sua identidade, dizer: eu sou do povo do Deus de Israel, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu sou um servo do Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, ainda que sejam aspirações de morte que me esperem, ainda que sejam prisões e grilhões que me esperem, ainda que seja desonra, ainda que sejam blasfêmias contra mim, ainda que sejam vergonhas, eu digo sim para o Senhor. O Senhor quer nos abençoar, nos usando para o seu reino. O Senhor quer derramar graça sobre nós, sobre você, sobre a sua casa, e sobre um povo que pode ser alcançado pelo teu testemunho de fé, pelo seu sim. O Senhor está chamando, o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer vir comigo a proclamar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. O Senhor está chamando, irmãos. O Senhor está vocacionando. O Senhor está te dando a oportunidade de dizer um sim. A seara é grande, é extensa, o campo é muito grande. Jesus disse: poucos são os ceifeiros. Roguemos, pois, ao Pai por ceifeiros. Que o Senhor possa estar fazendo queimar essa palavra no seu coração,
para que você possa responder sim. E para que você não tenha uma inadimplência vocacional, uma dívida vocacional com o Senhor, mas sim que você seja adimplente, que você esteja em dia com o Senhor, com o chamado do Senhor para a tua vida, porque Ele não te colocou onde Ele te colocou em vão. Assim como Ele fez com Esté, que fez ela sair do anonimato e colocou naquela posição de honra. Assim como Ele fez com Abraão, chamou lá da remota Ur dos Caldeus e chamou para ser pai de muitas nações. Assim como Ele fez com José, tirou de um buraco no fundo do poço e levou para governador do Egito, para abençoar o seu povo e a sua família. O nosso Deus é esse mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, esse poderoso Deus. O mesmo Deus do povo de Israel, o mesmo Deus do povo de Judá, que foi com aquele povo ali, na Média e na Pérsia, e que levou tão grande livramento através da vida daquela jovem, e que alcançou graça e salvação para a sua casa, para a sua parentela e para o seu povo. Mães, que o chamado do Senhor, que o Senhor possa receber um sim das mães aqui essa noite. Estamos celebrando esse dia, que o Senhor possa continuar capacitando as mães aqui, vocacionando, derramando virtude que vem do céu sobre a vida das mães aqui, sabedoria, trazendo prudência na escolha das palavras, trazendo longanimidade. Que o Senhor continue usando as mães, as avós, as mulheres, as jovens, aquelas que ainda serão mães. Que Deus possa trazer tão grande bênção às vidas de vocês.